Salve peixeiros com orgulho, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal SFC Raiz, canal destinado a falar sobre o nosso grande e glorioso alvinegro praiano. Se está vendo pela primeira vez e ainda não é membro, dessa força também, acione o botão de inscrito para as notificações de futuros vídeos de análises próximas, beleza? Falando aí do jogo, o jogo entre Santos e Inter de Limeira, vitória por 2-1 do Santos sobre a equipe do interior paulista, que é um daqueles jogos que você vê, você observa e fala, não diz o que foi a partida, não diz o que, não reflete o que foi necessariamente o conjunto da obra, ou se é que se pode dizer conjunto da obra, que foi na verdade mais um ciclo de horrores para o torcedor santista. Eu acredito que muitos devem estar com um sentimento, embora de livramento pela vitória, mas muito preocupado aí com relação ao esquema tático que o senhor Ariel Holan hoje impôs nessa partida, terminando aí, por exemplo, com 3 zagueiros, algo que, bom, todo torcedor santista deve ter urticária toda vez que fala sobre 3 zagueiros, desde a época do São Paulo, e que não dava muito certo. Se bem que naquela época não era, digamos assim, 3 zagueiros, mas sim 3 defensores na saída de bola. Hoje pode-se dizer que o seu Ariel Holan rasgou tudo o que fez das partidas primeiras aí que ele fez no início da temporada para impor finalmente esse esquema de 3 zagueiros, que é uma formação com Vladimir no gol, né? Vinícius Balieiro na lateral direita, Robson, Luiz Felipe e Alex, os 3 zagueiros, e o Jonathan, que também é um outro zagueiro, improvisado na lateral esquerda. E aí depois, no meio do campo, uma coisa até difícil de se compreender para quem está acostumado no esquema clássico 4-3-3. Né? Guilherme Nunes como primeiro volante, Lucas Lourenço um pouco mais na frente, depois no ataque, se é que pode dizer, Ângelo e Caio Jorge fazendo aí a linha de ataque na saída de bola. E não se esquecer, não menos de mencionar o Lucas Barbosa, a estreia desse garoto, que também, segundo informações, é também meia de ofício armador, mas que foi um pouco mais deslocado na ponta, mas não necessariamente na ponta, ficou do lado do Lucas Lourenço, assim, digamos, no meio. Então você vê que é meio difícil assim de copiar. O 3-5-2 que o Ariel Holan tentou impor, com uma saída dos 3 zagueiros, adiantando o Vinícius e o Jonathan nas laterais, que também não funcionou muito, por falta de sincronia de um de outro. Vinícius Balieiro quase não apareceu em campo também. E dando cobertura, vamos dizer assim, Lucas Lourenço e Lucas Barbosa, pro Caio Jorge e o Ângelo Gabriel, com um esquema assim de 2 caras na frente, apenas jogando jogando atrás da linha da bola, com um cosplay do esquema do Josualdo Ferreira, que o pessoal acho que nem quer se lembrar disso. Por incrível que pareça, nós fizemos aí um dos piores times na campanha desse Paulista Inter de Limeira, que está desesperado aí para não cair para a Série A2, parecer uma equipe de Libertadores. Eles tiveram, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mais finalizações do que nós. Então, eu pude contar, foram 6 no primeiro tempo e 6 no segundo, 12 ao todo, contra apenas 3 no primeiro tempo e 4 do Santos, ou 7 no total no segundo. Jogar com uma equipe em casa, precisando da vitória, porque depois da derrota frente ao Ponte Preta no último jogo, né? No empate do outro jogo diante do Botafogo de Ribeirão Preto, que até jogamos até um pouco melhor do que isso, você vê como que foi, né, essa partida. É uma coisa que duvido que o torcedor santista deve estar provando, apesar da vitória que tivemos esse jogo, porque foi um time total falta de sincronia. Parece que os jogadores tinham essa impressão de não saber o que estavam fazendo em campo, embora estamos se esforçando muito, né? Muitos erros de passe na saída de bola, muitos erros de passes na transição do meio do ataque, porque você só via apenas o Lucas Lourenço, coitado do Lucas Barbosa por enquanto, só se deu para ver uma jogada de linha de fundo no primeiro tempo, e o gol nosso só saiu graças ao, acho que o melhor amador nosso nesse jogo foi o goleiro da Inter de Limeira. Aliás, eu não assisto jogos não costumo assistir jogos de times do interior, mas torcedor da Inter de Limeira, quem tem um goleiro desse não precisa de inimigo. Pelo amor de Deus, esse goleiro aí falhou no escanteio, na linha de fundo nossa, para a conclusão de um gol contra. O gol do Santos foi um gol contra, né? E no segundo eu nem contar, depois eu preciso falar apenas do primeiro, como foi essa tragédia, né? Essa tragicomédia, porque a melhor parte que nós tivemos no jogo, sem dúvida nenhuma, foi a chuva torrencial, porque eu pelo menos estava torcendo para que acabasse, pelo menos São Pedro abrisse a torneira de vez para cancelar a partida, porque um jogo horrível que o Santos fez, mais uma vez, né? Uma equipe muito dispersa no seu meio de campo, apenas 2 caras nele,
tentando fazer assistência, ou sei lá o que o Ariel Holan queria fazer, né? Explorando o quê? Jogadas de linha de fundo para o Ângelo sair por dentro, Caio Jorge ainda inoperante, né? Seja inoperante com 3 caras, com 2 volantes, 2 meias, que é o que se habitualmente usa, imagine com apenas um, né? Apenas um. E um erro de passe nosso na saída de bola aí, do Alex Nascimento, que aliás era para ter saído, mas o seu Holan preferiu continuar os 90 minutos com os 3 zagueiros, né? Na saída de bola nossa, para a conclusão do atacante da Inter de Limeira deles lá, com um gol de empate, mais uma vez com erros de passes na saída de bola. Podíamos ter tomado 2 gols. Se tivéssemos 2-1 para a Inter de Limeira no primeiro tempo, não seria novidade alguma, não seria surpresa, não seria injusto não. Aliás, esse placar que o Santos fez, acho que foi até uma ofensa moral pro bom senso do futebol, porque esse jogo, esse esquema que o Ariel Holan está tentando fazer com uma espécie de laboratório no Paulista, aliás, precisa se lembrar para o seu Ariel que o Campeonato Paulista, apesar de ser na esfera, né, estadual, ser inferior, por exemplo, à Sul-Americana, tem uma premiação financeira bem melhor do que, por exemplo, a própria Sul-Americana. Então, não dá para se ficar fazendo muita invenção, não, porque de repente o Santos cai fora no Paulista e perde grana, perde, né, lastro financeiro aí no momento que a gente não pode contratar. E quando a gente não pode contratar, a gente tem esses esquemas escolhidos aí pelo seu Holan de colocar sempre jogadores fora de sua posição, sendo que ele podia fazer o básico, podia descomplicar menos, mas aí faz tudo para complicar, quer fortes emoções. E no segundo tempo ele preservou os 3 zagueiros, aí fez as suas mexidas, deslocou o Vinícius Barreiro na sua posição de ofício dele para a saída, vou dizer aqui, aliás, perdão, tirou quem mais aqui? Sandro, ele colocou o Sandro, deslocou o Vinícius Barreiro para a saída do Jonathan. Olha a macarronice, né? Típica de professor Pardal dos tempos de Dorival Júnior, né? Aí colocou o Wellington Tim, aquele zagueiro improvisado na lateral, de péssimas lembranças da final da Libertadores, se bem que ele fez uma partida, de certa forma, razoável, na posição que ele se propõe a jogar. Marinho depois, aí ele coloca, né, Marinho, Bruno Marques e Soteldo, ou seja, ele tira, né, o único cara que seria o meio de ligação nosso, que é o Lucas Lourenço, muito esforçado, mas também pouco produtivo. Aliás, ele sofreu um pouco de faltas. O Santos teve uma expulsão do seu Guilherme Nunes, que talvez seria o cara que seria o menos pior na partida, por incrível que pareça. O cara que seria mais razoável até a expulsão dele foi justo o cara que fez a besteira e fez uma falta boba, uma expulsão até merecida dele, né? Totalmente desnecessária que fez o Guilherme Nunes. E o Lucas Lourenço sofreu um pouco baixinho, né? Tomou 2 tapas na cara de um jogador da Inter que podia também tranquilamente ter sido expulso também. Mas, não vindo ao caso, né, esquentando, já não basta esquentar a cabeça com um problema de arbitragem, um problema desse aí do Holan de impor esse esquema dele, fez de tudo para perder esse jogo, fez de tudo para não conseguir os 3 pontos dentro de casa, né? Tirando aí, colocando aí seus titulares para ver se impor alguma coisa, mas na base do quê? Na base do contra-ataque. Porque se você até certo ponto você tinha Vinícius e Guilherme antes da expulsão dele, só ele, com o Vinícius só de primeiro volante, quem queria trazer a bola para Marinho, Bruno e Soteldo? Então, ficou um buraco no meio do campo, mesmo que depois a Inter de Limeira impôs o seu jogo, né? Quando ia para o ataque, tranquilamente você via conclusões deles no meio, né? Eles arriscavam de fora, um jogador da Inter que na entrada da grande área, ninguém para dar o combate, mesmo com 3 zagueiros, dava tempo de ele tomar cerveja no bar do alemão, entrar, sair e fazer a conclusão e ninguém dar o bote. Foi assim, mais ou menos assim que foi a partida. E um lance nosso de sorte, mais uma vez, o nosso goleiro aí da Inter, servindo aí o melhor atacante, o melhor armador de jogadas nosso, que foi o goleiro da Inter, numa jogada de bola parada, que ele literalmente vira uma mão de alface na frente do Bruno Marques, que ficou 10 minutos para se concluir se foi um impedimento do Luiz Felipe, que não foi, e o gol, né, que é um gol não merecido que o Santos teve, não merecido, o resultado não foi merecido. Aí talvez a coletiva de imprensa só vai dar as teorias dele, os seus teoremas de Pitágoras, né, que o resultado foi merecido, que coisa e tal. Não estou assistindo a coletiva de imprensa, mas pelo amor de Deus, olha, não dá para se inventar tanto.
Ainda bem que ele pelo menos está pelo menos uma fase aí que ele pode fazer essas experiências, mas se for, por exemplo, num clássico, né, o seu Hollande, ele vai ver como é que a banda toca aqui no Brasil, porque a torcida não vai aceitar muito de bom grado fazer essas invencionistas, por exemplo, se enfrentar com clássicos como nos jogos contra o Corinthians e Palmeiras. Já enfrentamos o São Paulo aí que tomamos uma porrada de 4-0. Né? Então o seu Hollande que fique esperto, porque não dá para se descartar muito ali o Campeonato Paulista, não. Tivemos a sorte de encontrar um goleiro ruim, né, do nosso lado, que trabalhou ao nosso favor, que apenas não diz o que foi a partida, não reflete o que foi o jogo. Infelizmente, para mim, na minha opinião, o seu Ariel Hollande está complicando demais aí, tentando fazer um esquema tático dele com jogadores totalmente fora de sua posição, sendo que tem jogadores da base aí que tranquilamente poderiam ser aproveitados nas posições de ofício dele e ele deu um trabalho melhor. Por exemplo, continuamos sem o lateral esquerdo, continuamos apenas só com o Felipe Jonathan. Por que o Lucas Silva não joga? Por que o Pedro Escaramuço não joga? Por que não colocou o Sandro Perpétuo logo desde o começo? Ficar improvisando o nosso cabeça de área, né? O melhor primeiro volante no momento, além do Alisson, que está sendo poupado para a Libertadores, que é o Vinícius Balieiro. Né? Certas perguntas aí que o seu Hollande, acho que tem muitos aí tem que questioná-lo. Todo o trabalho, toda a força é o trabalho dele, mas não significa que a gente não possa questionar quando ele está errado, ou pelo menos tenta complicar algo fácil. 2-1 para nós, 3 pontos, mas com uma pulga atrás da orelha, nessas invencionistas do seu Hollande. Então, galera, a próxima partida diante do Barcelona de Guayaquil pela Libertadores, com a equipe titular, terça-feira na Vila Belmiro. E vamos torcer aí para a estreia do Santos ter um pouco mais tranquila e com menos invencionistas do seu Hollande, beleza? Espero que tenham gostado aí. Se também não gostou, deixe suas sugestões e críticas na seção de comentários. Boa semana de saúde e prevenção. Não fortaleça o vírus, beleza? Santos sempre Santos. Valeu!